Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Guará e você vai acompanhar os principais destaques. Polícia apreende caminhão que transportava 100 quilos de drogas no interior do estado. Aumenta interesse de internos do sistema prisional por aulas dentro das unidades. Novos editais de fomento à pesquisa serão abertos pela FAPEMA. Poluição sonora em praias da capital tem fiscalização rígida. E ainda, os comentários do esporte em dia de jogo do Sampaio, líder do Grupo A da Série C. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje do Jornal da Guará tem como destaque a audácia de atravessadores da droga. Induzidos pelo valor oferecido pelos traficantes, motoristas de caminhão, pessoas desempregadas ou até mesmo familiares de traficantes estão se submetendo a sujar nomes e comprometer anos de suas vidas atrás das grades em troca de dinheiro. A Polícia Rodoviária Federal tem feito grandes apreensões de drogas nos últimos dias nas rodovias. Era para ser apenas mais uma abordagem de rotina, mas a falta de segurança do motorista ao responder às perguntas dos policiais rodoviários federais os levaram a desconfiar que algo estava errado. Foi quando eles se depararam com 100 quilos de maconha. A droga vinha de Manaus e tinha como destino final a cidade de Timon, de onde deveria ser distribuída para outros lugares. A PRF estava fiscalizando ali próximo a Santa Luzia do TID, quilômetro 418 da BR-222, quando parou um veículo suspeito. E esse veículo, o condutor estava meio nervoso e começou a gaguejar, mostrando sinais ali de que poderia ter alguma coisa errada. Os policiais fizeram uma entrevista, que é padrão, modelo de entrevista da PRF, e acabou descobrindo que ele levava drogas, levava maconha. O motorista foi preso em flagrante e foi levado para a Delegacia Regional de Santa Inês. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Apesar de não ser uma atribuição específica da PRF, tem sido muito comum a apreensão de drogas nas rodovias federais do Maranhão. Eventualmente, a PRF tem feito apreensão ou de maconha, vindo de Goiânia, vindo da região amazônica também, abordado em várias unidades da PRF e acaba descobrindo. O trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal autuou um jovem de 19 anos sem habilitação pilotando uma motocicleta na cidade de Santa Inês. A abordagem aconteceu durante a operação da PRF sobre o uso de capacete de segurança. O veículo ficou retido e foram lavrados os seguintes autos: licenciamento vencido, passageiro sem capacete, conduzir motocicleta sem capacete, entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada e também conduzir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação ou licença para dirigir. Bom, e o presidente da República fez uma declaração hoje que chama a atenção. Em seu depoimento no Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro diz que vai acabar com radares móveis na semana que vem. Perguntado sobre como pretende colocar a medida em prática, Bolsonaro disse que é só determinar que a PRF não use mais, referindo-se à Polícia Rodoviária que atua nas estradas federais e está sob o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nas demais estradas, os aparelhos estão sob responsabilidade de estados e municípios. Polêmica com a instalação da manutenção de radares no país começou em abril, quando o Ministério da Infraestrutura suspendeu a instalação dos aparelhos que monitoravam 8.000 faixas rodoviárias federais não concedidas à iniciativa privada após a ordem de Bolsonaro. Deixar bem claro, não são apenas palavras. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na Justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui dessa nação. É uma roubalheira, essa verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Anuncio para vocês que a partir da semana que vem não teremos mais radares móveis no Brasil. Essa covardia de ficar num decidão, no final de um retão, alguém atrás do mar para multar vocês,
não existirá mais. Vale destacar que, em julho, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa para saber sobre propostas do governo federal relacionadas a regras de trânsito. Na época, 67% dos 2.006 entrevistados, ouvidos em 130 municípios brasileiros, disseram ser contra o fim dos radares. Vamos seguir agora falando de educação dentro do sistema prisional do Estado. Aqui no Maranhão, de 2014 a julho deste ano, houve um aumento de 471,9% no número de pessoas privadas de liberdade em sala de aula. Há 5 anos, eram 463 detentos. Hoje, são 2.648. Vamos acompanhar como isso é possível na reportagem da Elinalva Cardoso. Iago foi condenado a 35 anos de prisão. Há 6 meses, ele decidiu fazer parte de um projeto de atividades educacionais que ajudam a reduzir a pena. Como monitor, o interno orienta os colegas e auxilia nas aulas acompanhadas pela internet. Assim como a gente mesmo aqui, não só eu, como muitos necessitam dos cursos, a gente faz os cursos, são 12 cursos, entendeu? Estamos dando oportunidade para vários internos aqui na unidade. Entendeu? Assim como acabou esse, eles não vão ficar sem fazer nada, vai ter vários cursos ainda que vai ser feito. O trabalho também é uma forma de contribuir com a ressocialização dele. Sair daqui e mudar de vida, se ressocializar, entendeu? De volta ao que eu era, trabalhador, mudar de vida, essas coisas, esquecer tudo que aconteceu para trás. Além de Iago, outros milhares de detentos que cumprem pena no Complexo Penitenciário de Pedrinhas participam de projetos pedagógicos dentro dos presídios. Segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão, de 2014 a julho deste ano, houve um aumento de 471,9% no número de pessoas privadas de liberdade em salas de aula. Há 5 anos, eram 463 detentos. Hoje, são 2.648. O aumento se deu pela questão da estrutura dentro das unidades, vários outros trabalhos de atividades educacionais que a Secretaria de Administração Penitenciária está desenvolvendo dentro das unidades. O projeto Remissão pela Leitura, por exemplo, foi implantado há 2 anos. Em 2019, ele já conta com a participação de 1.257 internos. Esse livro ele tem um período de 21 a 30 dias, né? Após ele fazer a resenha, ele tem que apresentar para uma banca que vai avaliar. Nessa banca é composta pelo diretor da unidade, pela equipe multidisciplinar e pela professora de língua portuguesa. Após ele apresentar, ele adquirir a nota de 7 a 10, é enviada a declaração e aí ele tem direito à remissão de 4 dias de pena pela vara de execução penais. Tem ainda os aulões para os internos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E de preparação para os que vão prestar o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ENSEJA. Dentro dos presídios em todo o estado, funcionam 120 salas de aula com o auxílio de professores, laboratórios de informática e bibliotecas com acervo gratuito. Ainda nesta edição, você vai acompanhar as atividades de comemoração dos 165 anos da Associação Comercial do Maranhão. No próximo bloco, o problema que ainda persiste em praias da Grande São Luís, a poluição sonora. Agora são 6 horas e 39 minutos. Nós voltamos já. Jornal da Guará de volta, e vale destacar que no domingo, além da comemoração do Dia dos Pais, tivemos também a comemoração do Dia do Estudante e o Dia do Advogado. Aqui no estúdio recebo Carol Carvalho, advogada, e agora a primeira mulher procuradora nacional de defesa das prerrogativas da OAB. Boa noite, parabéns pela data dos advogados, parabéns pela conquista também de estar à frente desta, digamos assim, dessa ferramenta de apoio ao trabalho, principalmente da mulher, acredito, que ainda sofre preconceitos em mais diversas esferas, e o que falar sobre a prerrogativa dos advogados nessa ampla defesa, esse trabalho. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, nós estamos muito felizes por poder representar toda a advocacia do país, especialmente a advocacia do Maranhão. É um trabalho árduo,
porque defender as prerrogativas da classe não é tarefa fácil. Nós temos encampado projetos, principalmente no fortalecimento e no respeito às prerrogativas das mulheres, que não são conhecidas por muitos de nós, nem pelos colegas, não querendo fazer com que a mulher seja diferente, mas fazendo com que as pessoas entendam que nós possuímos especificidades, não só as legais, mas as estruturais, físicas e fisiológicas, e que precisam ser respeitadas, como, por exemplo, dentro do nosso estatuto, nós temos o artigo 7º-A, que a maioria dos colegas não conhece. E esse artigo 7A, ele fala do direito à mulher à sustentação oral, em primeiro lugar, caso ela esteja gestante, seja lactante ou tenha tido bebê. E fora as outras conquistas que nós tivemos ao longo desses anos e que tem sido um trabalho muito árduo para que a gente possa realmente trazer a valorização e o respeito da mulher advogada. Como destacar? Quais são as ferramentas para impulsionar as prerrogativas do advogado? Existem dispositivos que a OAB oferta como canais de denúncia, por exemplo? Bom, dentro dos estados nós temos todo um sistema de prerrogativas. Eu vou falar daqui do Maranhão, né? Porque hoje eu atuo em âmbito nacional, mas aqui no Maranhão nós temos a Procuradoria das prerrogativas, nós temos a comissão e temos o núcleo de prerrogativas. A Procuradoria, ela atua no sentido de judicializar as demandas. Por exemplo, um advogado que possui uma prerrogativa violada no exercício da sua profissão, ele pode ter o auxílio da Procuradoria para ajuizar um mandado de segurança, um habeas corpus, algum outro tipo de medida onde as suas prerrogativas foram violadas. A Comissão das Prerrogativas, ela atua no sentido de ser mais enérgica e mais rápida. Por exemplo, um advogado sofrendo violação de prerrogativas numa delegacia, tentando verificar os autos do inquérito e sendo impedido pela autoridade policial. Ela pode entrar em contato com o número do plantão e assim a Comissão de Prerrogativas vai em loco verificar o que foi que aconteceu e auxiliar esse colega. E o núcleo, ele funciona como uma espécie de distribuidor. Ele vai selecionar as demandas, porque o advogado pode também usar o canal da internet, né, através do site, tem o telefone das prerrogativas e o WhatsApp. E ele pode usar, inclusive indo na seccional formalizando a denúncia, que será selecionada e apurada e vai se verificar se é de competência da Procuradoria para que se ajuize algum tipo de ação ou se é de competência da comissão para que ela possa atuar. Doutora Carol, com relação ao trabalho desenvolvido junto ao Conselho Federal da OAB, a senhora também já é conselheira também. Sim. Esse trabalho fortalece ainda mais, se aproxima, ou esse alinhamento com a OAB Nacional, nesse momento hoje em dia que se tem muita efervescência no que se diz, no que se publica? Bom, a gente tem vivido um momento de grande mudança e inversão de valores. E eu acredito que representar o meu estado, o estado que eu escolhi, eu não sou maranhense, eu sou paraense, mas eu já vivo aqui há muitos anos, e representar o estado que eu escolhi para morar, para viver e para trabalhar é extremamente importante para fortalecer a nossa advocacia. E esse trabalho, como conselheira federal e na Procuradoria, lógico que fortalece a base, faz com que a gente tenha mais força, que a gente tenha mais vontade para trabalhar em prol da classe. Agora, por exemplo, foi dada entrada num projeto de Disque Assédio e nós estamos também em parceria com a Comissão Nacional, a Procuradoria Nacional e a Comissão da Mulher e da Advogada Nacional com uma cartilha de defesa para as prerrogativas das mulheres advogadas. E aí, na verdade, a gente vem trazendo esse fortalecimento do trabalho da mulher, o empoderamento que todo mundo fala, a sororidade, e eu aprendi uma palavra que eu acho que seja muito mais forte, mais bonita até do que sororidade, que é a dororidade, né? É sentir a dor do outro. A gente vive ainda, infelizmente, um machismo muito enraizado. E eu acredito que nós, mulheres, precisamos nos unir, nos fortalecer no sentido de trazer
para perto de outras mulheres, mulheres que atuem não só dentro da instituição, fortalecendo a mulher dentro da política institucional, fortalecendo a mulher com vez e voz dentro da OAB, mas também buscando esse protagonismo na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Doutora Carol Carvalho, Procuradora Nacional de Defesa de Prerrogativas da OAB, nosso muito obrigado. Eu Sucesso. Nós vamos estar aqui acompanhando o desenrolar dos trabalhos. Muito obrigada. Bom, seguindo agora com as informações ainda sobre direitos e deveres, nossa equipe de reportagem percorreu a Praia do Meio, em São José de Ribamar, e constatou que muitos donos de carros não andam respeitando uma medida básica: o limite sonoro nas praias. Chega a ser ensurdecedora a disputa de quem tem o som mais alto. A Praia do Meio, em São José de Ribamar, é um dos destinos prediletos do casal. A Cláudia e o Jorge curtem assim o fim de semana, na companhia da amiga Lívia e do cachorrinho da família, o Faraday. Lugar de descanso, bater aquele papo e relaxar. Com uma boa música, é claro. Eles até trazem de casa essa caixinha. E eu, e o meu deserto. O volume ideal não incomoda e nem atrapalha a comunicação por aqui. Como diz o Jorge, agora dá até para curtir uma viagem com esse repertório. De tranquilidade, dá para curtir as próprias viagens. É bem interessante, maravilhoso. Conversar antes era praticamente impossível por aqui por conta do barulho. Banhistas paravam o carro na faixa de areia, abriam porta-malas e pronto. Era uma disputa de quem tinha o som mais alto. Para ouvir era difícil. Então isso atrapalha uma conversação com as pessoas, né, interação. E hoje em dia, com o som, a menos som, a gente consegue desfrutar melhor da conversa, ouvir mais o resto do mundo. Não se pode descartar que as fiscalizações frequentes realizadas pela Delegacia de Costumes, com penalidades e ações educativas, contribuíram para reduzir a poluição sonora. O trabalho de fiscalização que a gente já fez aqui, onde vários carros foram multados. Tem o trabalho da Polícia Militar também, que as pessoas ligam quando o carro está com som alto, eles vêm e inibem a ação deles. Então essa situação é educativo, né? Além do educativo, o repressivo, que foram carros multados, e eles sabem, aquele carro que tiver com som alto, ele poderá estar passivo de ser, inclusive, até rebocado. A poluição sonora emitida por veículos prevê penalidades. Constatada a infração, o motorista ganha 5 pontos na carteira e multa, que pode chegar a R$ 200. Os incomodados podem formalizar as denúncias na própria Delegacia de Costumes, no centro da capital, próxima ao Socorrão 1, ou pelo telefone 3241 8652. Existem aplicativos que podem ser baixados em celulares que fazem essa medição dos decibéis. Bom, nesse aplicativo aqui no meu celular está variando entre 58 e 66, nível considerado acima do permitido durante o dia, que é de 55 decibéis. Mas lembrando que esses aplicativos aqui não substitui a verificação feita por pessoas especializadas. Mas você, para ter uma noção do volume, né, pode ser o decibel limite, pode baixar esse aplicativo e verifica, por exemplo, durante o dia até 55 decibéis e à noite 50 decibéis. Mas o correto seria realmente ser feito através do perito oficial, através do... Bom, e o governo do Maranhão abriu mais editais de fomento à pesquisa no estado. Foi lançado o Prêmio FAPEMA 2019 nas áreas de monitoramento de serviços de saúde, em Caxias, além de apoio a programas e projetos de incentivo internacional de ciência e inovação. Todos os editais estão disponíveis na plataforma da FAPEMA, por meio do site www.fapema.br. Com essa iniciativa, serão destinados recursos financeiros no valor total de R$ 587 mil para apoio de projetos que podem contemplar os eixos saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto e do idoso, endemias negligenciadas e emergentes, além da assistência psicossocial. Os interessados podem submeter os trabalhos até o próximo dia 23 de agosto e o resultado final será conhecido a partir do dia 21 de outubro deste ano. Vamos seguir para o intervalo. No próximo bloco, vamos saber os destaques sobre as atividades da Associação Comercial do Maranhão em comemoração aos seus 165 anos. Agora são 6 horas e 52 minutos. A gente volta já.
A Associação Comercial do Maranhão já deu início às comemorações aos 165 anos da instituição. A solenidade magna vai acontecer no dia 21 de agosto, data oficial da fundação da entidade. A repórter Bianca Nogueira conversou com o presidente Felipe Mussalem sobre o assunto. Neste mês, a Associação Comercial do Maranhão está em festa. Afinal, são 165 anos de história aí representando o empresariado maranhense. Para falar sobre a programação para esse mês de agosto, mês de festa, eu converso aqui com o presidente da ACM, Felipe Mussalem. Presidente, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui da TV Guará na sede da Associação Comercial do Maranhão. Obrigado pela visita de vocês e pelo espaço que vocês sempre abrem para a gente. Bom, presidente, foi pensado um slogan, como a própria ACM divulgou, um slogan intimista, sempre em frente, vem com a gente. Como é que a ACM pretende tocar o empresariado maranhense com esse slogan? A gente aproveita um momento desse festivo não apenas pelo símbolo de 165 anos, mas pelo que ela representa para a sociedade. Então, quando a gente pensou nas comemorações de 165 anos, foi no intuito da gente fazer um convite para a classe. Um convite para que a gente pudesse se reafirmar como entidade representativa e convidar todos a virem com a gente, continuando a escrever essa história que se confunde com a história do Maranhão, que é a história da Associação Comercial. Bom, a programação aí oficial começa dia 14, tem um painel onde você convidou outras entidades representativas dos empresários maranhenses, onde mostra essa integração da ACM com outras entidades também. Bom, o que esse painel vai tratar? No próximo dia 14, a gente vai receber aqui na casa os presidentes das federações empresariais, com o intuito que a gente possa discutir quais são os desafios que a gente tem para enfrentar com uma entidade representativa, mas não só o desafio, as oportunidades que esses desafios causam. Então, nós convidamos os presidentes das federações empresariais para que aqui, através de um debate, de uma mesa redonda, de diálogos, a gente possa interagir com a nossa classe. Dia 21 de agosto, que é a data mesmo de fundação da ACM, a Associação Comercial do Maranhão, vai ter uma solenidade aí muito importante, onde vem na programação homenagens aos ex-presidentes, à empresa também. Eu gostaria de falar sobre algo muito interessante que veio na sua gestão, que é pela primeira vez a Associação Comercial do Maranhão vai contar a história por meio de um documentário. É a primeira vez que é feita uma produção audiovisual. Presidente, como foi que você pensou em produzir um documentário? Olha, Bianca, isso é fruto de um projeto que começou em 2017. Em 2017, quando eu recém-chegado na casa, eu pensei de que forma que eu poderia deixar a minha marca e o meu legado nessa história. Além de, claro, muito trabalho duro, muita dedicação, muita devoção por aquilo, que é um trabalho voluntário, a gente teve, numa reunião de diretoria, a ideia de deixar isso registrado numa mídia que até então não tinha sido feita. Há 5 anos atrás, a então presidente Luzia, ela reeditou a coletânea da história do comércio, que foi um livro escrito por Jerônimo de Viveiros, há alguns anos atrás, que retrata uma história que ela começa em 1854, na data da nossa fundação, e essa história ela é contada até meados de 1950. E a gente tem um delay histórico de história para ser contada, de 1950 até agora. Essa história ela tem nos registros da casa, tem nos anais, está lá na nossa biblioteca, mas essa história ela não tem um registro. Então a gente teve a ideia de, ao invés de reescrevê-la numa coletânea, de gravá-la num documentário. E aí nós concebemos um projeto que foi apreciado pela Lei Rouanet e foi aprovado pela lei, e nós estamos gravando um documentário contando essa história. Esse documentário está participando todos os ex-presidentes vivos, nós somos 8 ex-presidentes e eu 9, mas não só a gente participa. Historiadores, pensadores, economistas, empresários estão participando da construção desse documentário, que vai deixar como registro
registro a história recente do Maranhão no que diz respeito à força empresarial nesse desenvolvimento. Então nós vamos lançar o documentário, nós vamos lançar um teaser agora no dia 21, mas o filme, um filme de 54 minutos, será lançado apenas em novembro. Bom, Felipe, presidente da Associação Comercial do Maranhão, Felipe Mussalem, eu, em nome da TV Guará, estou aqui também para parabenizar pelos 165 anos da CM e também pelo seu trabalho aí à frente. Muito obrigada. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são todos convidados também para as nossas solenidades que começam agora dia 14 e dia 21. É isso aí, de volta aos estúdios. Hora de acompanhar o nosso Giro de Notícias. 13 municípios da região central e sul do Maranhão terão mais uma etapa do recadastramento biométrico. Segundo o TRE, o calendário de recadastramento ainda será divulgado. Amanhã haverá uma reunião no auditório do Fórum de Justiça Estadual do município de Timon para definir as ações que serão executadas durante mais essa etapa do recadastramento. Um caminhão-tanque carregava 34 mil litros de óleo queimado, saiu da pista e tombou no quilômetro 619 da BR-222, próximo ao povoado Córrego Novo, na região de Açailândia, sudoeste do Maranhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor, de 48 anos, vinha de São Luís e teria como destino uma fábrica de papel e celulose em Imperatriz. Ele relatou que perdeu o controle do veículo após bater em um buraco na pista. Outra ocorrência foi na BR-010, em Imperatriz, onde a PRF recuperou um caminhão roubado a 626 quilômetros de São Luís. A apreensão do veículo aconteceu durante uma fiscalização de rotina. O caminhão, original da cidade de Jaraguá do Sul, localizada em Santa Catarina. O motorista e o veículo de carga foram encaminhados para o plantão central da Polícia Civil em Imperatriz. E mais um espaço em nosso Centro Histórico de São Luís será revitalizado. Foi assinada a ordem de serviço para a reforma da Fonte das Pedras e serviços de manutenção na Fonte do Bispo, na Fonte do Ribeirão. Dois locais com grande importância histórica da nossa cidade. A tranquilidade de um local arborizado que dá até vontade de parar, sentar no banco e ler um jornal. Pois é, né? Nem parece que a gente está pertinho do Mercado Central e também do maior centro comercial de São Luís, que é a Rua Grande. Essa aqui é a Fonte das Pedras. Movimento tem. O local tá um pouco abandonado, né? Tá um pouco depredado, mas em breve frequentar esse espaço vai ficar mais agradável. É que na última sexta-feira foi assinada a ordem de serviço para a reforma do local. A obra de revitalização da Fonte das Pedras contempla serviços de pintura, paisagismo, manutenção dos canteiros, proteção nas escadas e banheiros públicos. Essa professora veio com o filho pela primeira vez, gostou muito, mas sentiu o clima de abandono. Bancos e árvores pichadas, além dos banheiros sem condições de uso. O banheiro está crítico. Tem nem como, acabei de entrar aqui com ele, a primeira vez que eu venho, eu entrei aqui, eu já senti aquele odor. Mau cheiro horrível. O Michel ficou encantado com a criação de tilápias dentro da fonte. A mãe conta que ele ficou triste ao ver os peixes nadando em meio ao lixo. Você gostou muito dos peixinhos? Gostei. Quer vir mais vezes aqui? Quer. E as obras já começaram, pelo menos do lado de fora, encontramos operários trabalhando na restauração do muro e calçada. Segurança também encontramos no local. E além das obras da Fonte das Pedras, a Fonte do Ribeirão também receberá serviços de manutenção. Está precisando e vai ficar muito bonito. Depois do intervalo, vamos falar sobre o Festival de Sabores que aconteceu em um shopping da cidade e também os destaques do esporte. Ana Tereza Viegas, você fica agora com a Tábua de Marés. Na apresentação do gráfico da Tábua de Marés, a primeira pré-mar será às 4h23 da madrugada, com 4,8 metros. A baixa-mar acontece às 10h57, marcando 1,1 metro. À tarde, às 5h01, nova pré-mar, com 4,8 metros. E, por fim, a baixa-mar, às 11h15, com 1,3 metros.
Já estamos de volta e agora o esporte. Ana Tereza Viegas já está aqui conosco para começar falando do Imperatriz, que levou vitória desde a sexta-feira, não é isso, Ana? Boa noite. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. Na sexta-feira, o Cavalo de Aço fez o dever de casa, venceu o ABC por 1-0, gol do Railan, que saiu do banco para fazer esse gol e colocou novamente o Imperatriz no G4. O Imperatriz saiu da 5ª colocação, agora ocupa o 3º lugar. O ABC segue na lanterna, é o último colocado. O próximo confronto do Cavalo de Aço é nesse sábado, quando recebe o Ferroviário às 7h lá no Frei Epifânio. Agora sim, para a gente falar do Sampaio Corrêa, segue o líder do Grupo A da Série C. Vou logo puxar aqui também a tabela, se der para colocar logo aqui para a gente. Tá aí, é o seguinte, Sampaio Corrêa líder com 30 pontos em 15 jogos. E encara hoje o Náutico lá no Estádio dos Aflitos. Jogo daqui a pouquinho, 8 horas. A gente vem aqui em segundo lugar o Confiança, terceiro lugar o Imperatriz, em quarto lugar o Náutico, né, que é o adversário do Sampaio hoje, Sampaio jogando fora de casa, e em quinto, 1, 2, 3, 4, 5, em quinto, o Botafogo da Paraíba. E daí falar um pouquinho desse confronto do Sampaio contra o Náutico. Bom, o Sampaio Corrêa chega para essa partida que fecha a 16ª rodada, um pouco mais relaxado, já está quase classificado para o mata-mata, diferente do Timbu, do adversário que é o Náutico, né, que precisa vencer para não ficar na dependência de combinação de resultados. O Tricolor chega com 4 desfalques para essa partida, são desfalques por conta de suspensões. O goleiro Andrei, o zagueiro Vitor Bafana, o volante Lucas Huck, quem sabe o Jones pinta para esse jogo, e o meia Rodrigo Andrade também vai fazer muita falta. Bom, a gente está projetando aí, aliás, vamos falar da estreia, né, do Rodrigo Carvalho no gol. O Rodrigo Carvalho, o último jogo pelo Sampaio foi ainda na Copa do Nordeste, lá contra o Bahia, então é a estreia dele na Série C. O Rodrigo Carvalho que também já jogou no Náutico. Bom, o Sampaio passando em primeiro e segundo, Hugo, tem o jogo do acesso aqui em São Luís no dia do aniversário da cidade. Vai ser bom, né, Hugo? Vai ser bacana, uma atração em tanto, né, pra Show gente. de bola, pois é. Ana, e final de semana também encerraram aí os jogos em Peru, em Lima? Pois é, a gente encerrou os Jogos Pan-Americanos, só fechando aqui, o Brasil fechou em segundo lugar, foi recorde de medalhas, 55 ouros, 45 pratas e 71 bronze, no total de 171 medalhas. O primeiro lugar ficou com os Estados Unidos e terceiro com o México. Mas eu quero falar o que depois do ouro da Ana Paula no handebol feminino, que foi o tri dela e o hexa do Brasil, o ouro do Marlon Zanotelli, que foi ouro no hipismo, ele que é maranhense de Imperatriz, mas mora na Europa, inclusive na final ele venceu aí a Eve Jobs, que é filha do Steve Jobs, que é o fundador da Apple. Pois é, depois desses ouros, mais um maranhense brilhou no sábado e entrou para a história dos Jogos Pan-Americanos, o maranhense Bruno Lobo. A gente tem imagens aí da competição do Bruno. O Bruno conquistou a medalha de ouro para o Brasil no kitesurf. A modalidade é a Fórmula Kite, que é a regata do kitesurf. Tá aí o Bruno Lobo, foi abraçar o paizão dele, foi um presentão de Dia dos Pais para ele também no domingo. Bom, a vitória do maranhense foi no último sábado, fechando o último dia de competições da vela nos Jogos Pan-Americanos. O Bruno assegurou o primeiro lugar no pódio após 2 vitórias e um segundo lugar nas regatas. Com a conquista, o atleta maranhense tornou-se o primeiro campeão da Fórmula Kite em um jogo pan-americano, em uma competição pan-americana, né? A modalidade que estreou na competição continental. E, Hugo, a Fórmula Kite já foi confirmada para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, na França. Quem sabe aí a gente tenha mais um maranhense na delegação olímpica. A gente está contando aí com a fadinha do skate, a Ana Paula também, quem sabe até ela está jogando também muito. E agora novos outros virão. E novos outros virão. E Bruno Lobo, quem sabe, parabéns para o Bruno Lobo, parabéns aí para todos os maranhenses que fizeram bonito nesses Jogos Pan-Americanos. Obrigado, Ana. Boa noite. Obrigada, boa noite. Bom, e para encerrar, quem perdeu o Festival Sabores, que aconteceu em um shopping da cidade, desfrutou de boa música, comida variada e o bom e velho chopp artesanal. Confira. Reunir no mesmo espaço música e os sabores do Brasil. E por que não adicionar essa mistura também à família e os amigos?
Foi assim um festival idealizado pelo Shopping Rio Anil, que ganhou o apoio das principais cervejarias e empreendedores que apostam no cardápio variado para ganhar a clientela. Este fim de semana não foi escolhido por acaso, tinha data especial para comemorar o Dia dos Pais. Mas a ideia é sempre valorizar o que é nosso. Então a gente tem aqui toda a parte de gastronomia é de São Luís. Então eles até prepararam cardápios diferentes, opções com sabores regionais. Então a gente sabe que a gente tem uma culinária muito forte e nosso público, todo mundo gosta muito. Então reunir isso com harmonização de cerveja, cada estilo combina com um sabor diferente. Então a ideia é que realmente seja um festival de sabores. O Davi veio de Santa Catarina e já viajou o país inteiro com essa proposta: recrutar o que tem de melhor em cada cidade e estimular o negócio local. Uma satisfação muito grande para a gente ver que a gente gera emprego e renda para essas pessoas que dependem disso para pagar a sua conta. Então elas têm uma oportunidade de trabalhar no final de semana, nos ajudar também, e eles também são ajudados porque eles vendem, movimenta para eles, é uma coisa bem bacana para todos. E para os adultos tinha cerveja artesanal. A escolha do Felipe foi essa, com sabor mais caramelizado e maltada, como se lá no fundo tivesse um gosto de café tostado. Primeiramente o gosto. É sempre interessante a gente conhecer novos sabores. E eu perguntei sobre a cerveja, ele me falou um pouco da composição e eu achei interessante. E foi na produção deste tipo de cerveja que o Luiz Carlos apostou uma nova vida. O engenheiro hoje tem o próprio negócio. Além do brasileiro gostar muito de cerveja, eu como um bom brasileiro também gosto de cerveja, a fabricação de cerveja ela tem várias nuances técnicas muito parecidas com a engenharia. Então, para você fazer uma boa cerveja, para você degustar uma boa cerveja, você tem que ser um pouco, ter atenção às nuances. É esse um dos ramos que mais crescem no país. Em uma década, o número de cervejarias cresceu de 70 para 700. Isso fora as que não possuem registro. Os dados são da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Há quem veio para saborear e também, quem sabe, depois de passar pelo Festival do Shopping Rio Anil, não saiu com uma boa ideia de também apostar em empreendimentos como esses. Legal. A edição de hoje do Jornal da Guará termina aqui. Outras notícias você acompanha no portal guará.com. Fique agora com os analistas, que hoje recebe Luiz Espíndola, presidente do Conselho de Economia. Bom começo de semana. Até amanhã às 18h30.